Cumprimentar a igreja com uma manhã de paz, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Queridos, Deus é um Deus de planos e propósitos, e Ele conduz como Ele quer. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, amém, né? Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu estive compartilhando com o pastor Ricardo essa semana algumas coisas. Conversei com o pastor Felipe e outras tantas. E é interessante quando nós estamos caminhando no mesmo espírito, e eu comentei com o pastor Ricardo, eu falei assim, e agora? De ontem à noite para agora de manhã, Deus começou a aquecer o meu coração com relação a esse texto que nós vamos falar um pouquinho dele, bastante conhecido, e eu fiquei me perguntando, falei, Senhor, o pastor pregou esse mesmo texto esses dias, e eu já tinha algo a falar, algo a ministrar. E aí quando nós chegamos, a pastora Meire estava ministrando, eu falei assim para o pastor Ricardo, eu falei, e agora? Ela pregou a palavra todinha que eu ia pregar, o que eu vou fazer, Senhor? Deus falou assim, mas não foi isso que eu falei para você falar, isso era para ela falar. A palavra que eu quero que você fale foi o que eu falei essa manhã no teu coração. Então Deus, Ele trabalha como quer, move como quer. Amém? Gênesis capítulo 22. É um texto bastante conhecido da igreja. Gênesis capítulo 22. Quem achou, diga amém. Texto fácil de achar, né? O texto traz como título Jesus. Deus prova Abraão. Diga, Deus prova a mim mesmo. Sabe, irmãos, Deus, Ele tem algo sobrenatural a fazer na minha, na tua vida, na tua casa, no teu ministério. E a única pessoa que pode reter o agir de Deus, o trabalhar de Deus, não são as forças das trevas, não é a pessoa que está ao teu lado, não é o teu familiar que é a lixa sobre a tua vida, não é o teu pastor, não é o líder do teu ministério. Usando um gancho aí, como disse o presbítero, nós estamos falando para pessoas especiais. Vire para a pessoa que está ao teu lado, diga, você é especial. Aleluia. Interessante que tem pessoas que não precisam falar, assim, a gente só olha, né, meio? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 22. Glória a Deus, vocês também são especiais. Lúcio, você é especial. Evangelista Sidney, você é especial. E essa semana esses irmãos deram uma lição de cristianismo maravilhosa. Mas depois eu conto. Vamos para a palavra. Gênesis capítulo 22 diz: depois dessas coisas, versículo 1: Pois Deus Abraão à prova, e disse-lhe: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem você ama, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre os montes, sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo, pois, 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Versículo 4. Ao terceiro dia, ergueu Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Versículo 5. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto
e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Versículo 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o seu filho, o único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor e disse a Abraão, Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da terra e do mar, e da tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Sabe, irmãos, algumas coisas neste texto me chamam muita atenção. E eu fiquei me perguntando: Senhor, eu conheço esse texto, de certa forma a gente tem alguma intimidade com esse texto, a igreja conhece esse texto é bordão dos grandes pregadores, todo mundo gosta de pregar sobre esse texto, porque é um texto fácil de pregar, é um texto fácil de discorrer. Falar algumas coisas sobre esta história não é difícil. Não precisa ser um grande teólogo para falar, mas existem verdades dentro desse texto que falam a minha vida, e isso me leva a compartilhar com a igreja que não se vive de qualquer maneira, não dá para fazer de qualquer forma. Para que nós possamos experimentar algumas coisas de Deus, é necessário que nós façamos algumas coisas, entre elas, abrir mão daquilo que para nós é precioso. O que para você, na manhã do dia chamado hoje, é precioso. Se Deus chamasse você esta manhã e dissesse o teu nome, você responderia o que para o Senhor? Talvez nós diríamos, porque é muito comum dentro do meio evangélico, nós dizemos: Eis-me aqui. Quem diria não para o Senhor? Nós diríamos sim, eis-me aqui. Mas a segunda resposta àquilo que Deus quer seria: eu estou disposto, eu estou disponível a abrir mão de algo que me custe, a abrir mão de algo que me é precioso, abrir mão de algo que o próprio Deus me deu. E agora, como ele me pede de volta? Deus chega para Abraão dentro dessa história, e eu gostaria de estar lá para ver. Deus chegando para Abraão e falando assim: Abraão, obediente ao Senhor, diz: eis-me aqui. Não é, pastora Meire, se Deus chegasse hoje e dissesse: Meire, o que você diria? Eis-me aqui. E aí Deus chega: olha, Abraão, sabe o teu filho Isaque? Olha para ela aí, pastora. Tá vendo? Tá bonita, não tá? Quantos anos? 16 anos, não é, Lúcio? Aí Deus vira para você: Lúcio. Você diz: eis-me aqui, Senhor. Ele fala: Lúcio, pega a tua filha, quem você ama, a tua primeira filha, e oferece ela para mim em holocausto. Felipe, pega teu filho. Ricardo, Edivaldo, pega teu filho. Está lá dormindo quietinho, no colo da minha esposa. Pega ele lá.
e oferece ele para mim holocausto. Você continuaria dizendo, Senhor, eis-me aqui? Você continuaria dizendo, Senhor, eis-me aqui? Estou aqui ainda. Ou você diria, eu acho que o Lúcio que o Senhor chamou não sou eu. Eu acho que a Lília que o Senhor chamou não sou eu. Não é, Franklin? Hein, Marinês? Todos aqui, quantos são pais que têm filhos? Glória a Deus pela tua... É mesmo? Eu creio nessa palavra em nome de Jesus. Então você sabe a dimensão do que esse texto está falando. Então eu quero que você entenda a profundidade do que Deus está falando comigo e com você esta manhã. Deus não está pedindo para que você abra mão de algo que não te custe. Deus não está pedindo para que você abra mão de algo que não te seja precioso. Deus não está pedindo para você a tua casa, o teu carro, o teu dinheiro, o teu dízimo. Deus não está pedindo nada disto para você e para mim esta manhã. O Senhor está pedindo para mim e para você esta manhã algo que seja precioso, algo que seja custoso. Abraão, ele não titubeou. Eu queria poder perguntar, e quem sabe, eu estou lutando para que um dia eu chegue lá, para dizer para Abraão, Abraão, conta aí, o que você sentiu? Como é que foi essa experiência? Porque uma coisa é nós discorrermos esse texto, uma coisa é nós falarmos desta experiência, outra coisa é verdadeiramente o Senhor chegar para você e falar assim, é para fazer. E não era simplesmente chegar lá e matar o menino, não. Ele tinha que molar, ele tinha que pegar um cutelo, uma faca e ficar lá rasgando, dilacerando toda a carne do filho dele e depois tacar fogo. Eu estou errado? Os teólogos de plantão aqui, que me ajudam. Não é simplesmente, pastor Ameire, você chegar lá e colocar fogo na Bianca, não. Não é simplesmente, Edivaldo, você chega lá e tacar fogo no Arthurzinho em cima de um lugar lá, não. Você tinha que ter coragem de pegar o cutelo e rasgar a carne. Espargir o sangue do teu filho. E depois tacar fogo nele. A igreja consegue dimensionar do que Deus está falando? Deus não pediria algo assim para qualquer pessoa. Ele pediu para Abraão porque ele sabia que podia contar com Abraão. Deus não nos leva à prova para nos reprovar. Deus nos leva à prova para sermos aprovados. Amém? Qual seria a tua reação? Eu volto a dizer, é muito fácil discorrer sobre isso. Para você entender como eu entendo a dimensão de tudo isso, nós não podíamos ter filhos. Eu e a minha esposa, nós não podíamos ter filho de maneira alguma. Com 6 anos gravando o parto, eu já tinha visto a emoção de muita gente. Famílias se emocionando porque estavam tendo um bebê. E aí, depois de 5 anos, eu falei para minha esposa, agora é a gente, vamos fazer a nossa parte, né? E não tinha jeito. E passava um mês, e outro mês, e outro mês, e outro mês, não tinha jeito. E aí, conversando com um dos obstetras, amigos nossos, ele falou assim, olha, vamos fazer alguns exames. E começou a fazer um exame na minha esposa. Não tinha jeito. Problema hormonal, problema de útero, problema de tudo quanto era jeito. E falou assim, mas a gente pode fazer alguma coisa lá. Vamos ver você então, vamos fazer alguns exames. Começamos a fazer alguns exames e ele virou para mim e falou assim, não tem jeito. Nem você e nem ela. Tem menos de 1% da capacidade mínima do necessário para gerar uma criança. Nem engrossando o caldo. Não dá. E eu falei assim, Senhor, será que isso é verdade? É. E aí nós fomos para o joelho e começamos a orar. E na época, Dr. Tate, especialista em fertilização humana, falou assim, olha, eu vou indicar vocês para o Puera Labaito. E chegando lá, por mais que eu adiante a fila, pelo menos 2 anos. E é pelo menos R$2.000 cada óvulo. É caro e tem que ser pelo menos 2 ou 3 para ver se salva algum. Mas eu vou indicar vocês. E nós conversamos e eu falei assim, então tá bom. Nós vamos para o joelho. E nós começamos a orar e eu comecei a falar com o Senhor. E para resumir, nós ouvimos uma palavra do Senhor, nós estávamos numa igreja e Deus estava fazendo, e Deus estava trabalhando na hora do louvor.
e Deus estava falando que ia curar, e eu acreditei naquela promessa, e naquela noite Deus falou comigo, e Deus disse que me daria um filho, e ele seria para minha casa instrumento de alegria. Amém? Eu saí daquele culto radiante, feliz da vida. Logo depois a minha esposa começou a ter um problema, aumentou-se muito, estendeu-se por muitos dias o ciclo e nós ficamos preocupados. E nós começamos a falar e eu conversei com ele, falei, Roberto, está acontecendo assim, assim, assim. Ele falou assim, olha, ela pode estar grávida. Como pode estar grávida se você falou que era impossível? Aí ele falou, você não disse que ia orar? Amém? E aí ele indicou uma medicação, minha mãe fez a medicação, mas não teve jeito, ela perdeu a criança. E aí eu fui para o joelho mais uma vez e Deus falou comigo. E eu falava, Senhor, o Senhor mentiu para mim. O Senhor me iludiu. E nós oramos e nós choramos e eu falei assim, Deus, o Senhor nunca mentiu para mim. O que está acontecendo? E Deus falou mais uma vez que estava curando o ventre da minha esposa. E 2, 3 meses depois ela ficou grávida novamente e está o João aí. Para a glória de Deus. Aleluia! Toda honra e toda glória é para o Senhor. Talvez você esteja vivendo esta manhã um tempo como este. E aí você já imaginou dentro da minha situação, daquilo que eu falei com você agora, do que eu testemunhei para você agora, Deus chega para mim e fala assim, Paulo, vem cá, pega o João Vitor que eu prometi para você. Ele é fruto da minha promessa. Agora pega ele que você ama, que você chorou, que você jejuou, e vai lá e oferece ele para mim em sacrifício. Sabe qual seria a minha primeira atitude? De jeito nenhum. Fala assim, essa voz não é de Deus, não. Pastora, você não diria isso também? Essa voz não é de Deus, não. Olha bem para Bianca. Não é? Não é Lúcio? Hã? Ou pequenininho? Aí Deus fala para você que escolhe. Qual que você quer? A Bianca, o pequenininho, a maiorzinha? Hein, pastor Felipe? Sabe qual é a grande diferença? O que por muitas vezes nos impede de receber do Senhor é porque nós verdadeiramente não confiamos no Senhor como Ele espera que nós confiemos, como Ele mesmo confia em nós. E nós nos apoiamos em nós mesmos, nas nossas certezas e incertezas, pensando que podemos ajudar a Deus. Abraão sabia a quem ele estava servindo. E sabia que mesmo das cinzas, Deus poderia levantar Isaac, porque era fruto da promessa. E a coisa interessante, que Deus mandou oferecer sacrifício. E Abraão fala para Isaac que queria adorar ao Senhor. Para Deus era um sacrifício. Para Abraão era adoração. Com o que você está disposto a adorar ao Senhor esta manhã? Com o que você está disposto a adorar ao Senhor esta manhã? Talvez você tenha que sacrificar, não é o teu filho. Talvez você tenha que sacrificar você mesmo. Talvez você tenha que sacrificar o teu casamento. Talvez você tenha que sacrificar o teu esposo, a tua esposa. O que hoje você precisa sacrificar ou apresentar diante do altar do Senhor como adoração. Talvez eu não consiga dimensionar ou explicar na minha pequenez, na minha ignorância, a profundeza do que Deus quer falar com a igreja esta manhã. Porque é muito diferente. Deus chama para que ele possa apresentar sacrifício. E ele entende que ele vai adorar ao Senhor com aquele sacrifício. Ou seja, o coração de Abraão não estava no Isaac. O coração de Abraão estava plenamente tomado pelo Senhor e obediente ao Senhor. E muitas vezes o Senhor nos chama a sacrificar. E nós entendemos como sacrifício. E porque entendemos como sacrifício, nos guardamos e retemos o melhor de Deus para a nossa vida. Eu fico imaginando Deus olhando lá, Abraão vai lá e faz assim, e Abraão vai e começa a obedecer, e até o último minuto ele poderia desistir. Não poderia? Até o último minuto, ele poderia olhar para o filho dele ali, e o coração dele queimar, e os olhos dele começar a encher de lágrimas, e olhar para aquele menino, e falar assim, não vou fazer isso. Eu não sei dizer qual era a idade de Isaac. Alguém me ajuda? 21 anos. Segundo o historiador Flávio José. Então Isaac consentiu com isso.
Então Isaac consentiu com isso. Mas ainda assim, ele poderia ter dito não. Não poderia, evangelista? Olhando aquele menino amarrado, talvez os olhos de Isaac estivessem brilhando. E Deus ali olhando para ele, eu quero ver, vamos lá. Estou apostando todas as minhas fichas em você, Abraão. Vamos lá. A hora que ele levanta a mão e Deus fala assim, ele vai fazer. Então o anjo desce lá, segura a mão dele. Agora eu sei que você teme a mim. Agora eu sei que eu posso contar com você. E por causa da tua resposta, aquilo que eu falei para você fazer, todas as nações da terra vão ser benditas em você. A igreja entende isso? É muito sério. Imagina você. O que Deus está pedindo a você esta manhã? Imagine que hoje Deus está chamando você para um particular. Vem cá, vamos conversar. Vamos ter um tete a tete. Você está pedindo algumas coisas muito sérias. Então eu vou pedir uma coisa muito séria para você também. Eu quero o teu tudo. Eu quero o teu tudo. Não adianta ter reservas. Luciano, vem cá. Aí você correu daqui, né? Tô te vendo aí. Vira para a igreja assim. Esse menino está completamente entregue nas mãos da Luciana, não está? Ela pega e leva para cá, leva para lá, põe aqui, põe acolá. Completamente entregue. Sem reservas. Sem limites. É assim que o Senhor quer você e eu. Obrigado, Luciana. Completamente entregue. Não apoiado em absolutamente nada. Ele não está apoiado em nada. Ele não está seguro em nada. Apenas na confiança de que a mãe não vai deixar ele cair. Abraão também estava seguro de que Deus não iria desampará-lo. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus? Sabe, irmãos, eu imaginei várias formas de transcorrer esse texto. Eloquentemente. Mas Deus, Ele fala como Ele quer. E a menor maneira de falar desse texto e daquilo que Deus falou comigo é desta forma. Simples e objetiva. Sem ficar pulando daqui para lá, de lá para cá. Preocupado com isso ou com aquilo. Não, a minha preocupação é falar exatamente do jeito que Deus falou comigo. Eu uso da liberdade de nós estarmos em família para poder falar dessa forma. Eu quero te convidar, no nome do Senhor Jesus, a curvar a tua cabeça. Curve a tua cabeça, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Não permita que nada distraia você. Deus se apresentou a você essa manhã e te pergunta. A primeira resposta sua é: eis-me aqui. Estou aqui, Senhor. Você já saiu da sua casa e está aqui. E aí o Senhor vai e diz para você assim, ó, pega o teu único filho. Pega aquilo que pode estar te dando segurança. Pega aquilo que você pode estar se apegando para não enxergar as grandes coisas de Deus para a tua vida. E oferece para mim no altar. E oferece para mim no altar. O que você hoje está disposto a sair do teu lugar que custe para você? Uma vez Deus falou isso para mim num culto. E eu falei assim, pronto, e agora? Eu vou morrer.
Deus falou para mim assim: eu não quero mais nada de você, eu quero a tua vida. Mas pronto, vou morrer. E na realidade é isso que Deus quer. Eu não quero mais nada além da tua vida. E tudo que está relacionado à tua vida. É isso que Deus quer. Nós poderíamos aqui agora usar vários exemplos. Mas eu sei e estou firmado de que o Espírito Santo de Deus tem falado ao teu coração. E você sabe aquilo que você precisa hoje sair do teu lugar e entregar no altar do Senhor, como fez Abraão. E muitas vezes nós não recebemos ou não experimentamos o melhor de Deus, exatamente porque só estamos dispostos a dar para o Senhor aquilo que não me custa, aquilo que não me incomoda, aquilo que não me tira da minha zona de conforto, aquilo que para mim é cômodo dar ao Senhor. Eu só oferto ao Senhor aquilo que não vai me fazer falta, eu só oferto ao Senhor aquilo que não me incomoda, eu só oferto ao Senhor aquilo que não me dói, eu só oferto aquilo ao Senhor que não me vai fazer falta. Nós estamos como igreja mal acostumados a fazer desta forma. Por isso vivemos um evangelho medíocre. Por isso vivemos um evangelho que não muda, que não transforma vidas que estão à nossa volta. Irmão, não adianta simplesmente sermos e desejarmos estar aqui. Não, o evangelho é para fora. O evangelho ele é para fora. O evangelho é para fora. Você precisa viver esse evangelho para fora das portas da igreja, para fora das portas da tua casa, para fora da mesmice que muitas vezes nós vivemos, enclausulados em nós mesmos, por causa do egoísmo, de não darmos o melhor para o Senhor. Aleluia. Muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta não se chegam ao Senhor. Familiares nossos não se chegam ao Senhor. E nós vivemos anos e anos e anos orando para que Deus mude algumas coisas na nossa família. E parece que nada acontece exatamente porque nós não abrimos mão daquilo. E achamos que podemos ajudar ao Senhor. E achamos que podemos fazer alguma coisa. Quando na realidade a única coisa que nós devemos fazer é entregar ao Senhor. É como diz o hino, né? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é confiar em mim. Abraão confiou no Senhor e entregou o que era melhor para ele. Entregou aquilo que custava muito para ele. Eu não sei o que para você custa tanto. Eu não sei o que o Espírito de Deus está falando ao teu coração. Eu sei o que Ele está falando comigo esta manhã, porque vem a minha palavra primeiramente. Então ela corta aqui dentro. Mas eu sei que o Espírito de Deus está falando com você aí agora. Pega esse Isaac. Qual é o Isaac? Que esta manhã o Senhor está falando assim, ó, vai lá, oferece ele em sacrifício para mim. Vai lá, oferece ele. Qual é o Isaac que o Senhor quer que você ofereça essa manhã? Curve a tua cabeça um instantinho. Reflita. 2 minutos de reflexão. Talvez o Isaac que você precisa sacrificar esta manhã é a tua língua. O Isaac que você talvez esta manhã precisa colocar no altar de holocausto, sacrificar e tacar fogo, é a tua língua. É o teu eu. São os teus achismos. Ou o seu machismo, ou o seu feminismo. É muito sério isso. Pastor, existe arrogância na igreja? Existe. Talvez seja esse o Isaac que você precisa trazer aqui. Pastor, existe autossuficiência na igreja? Existe. Talvez seja esse o Isaac que você tem que trazer aqui.
Ou aquele pecadinho gostoso que você sempre faz um carinho nele, que você precisa trazer aqui. Talvez seja esse que o Senhor está falando assim, ó, sacrifica ele, porque eu vou te abençoar. Sacrifica esse pecadinho, que volta e meia você está alisando ele, volta e meia você está fazendo um carinho nele. Há uns anos atrás eu estava falando e conversei com o pastor Ricardo, pecado é gostoso demais, coisa boa é pecado, mas ele te impede de ver a Deus. Talvez seja esse aí, você sabe, eu sei, que você precisa sacrificar. É o momento de sermos tratados. Outra coisa que Deus quer que você traga ao altar de sacrifício é o espírito de comiseração. Sabe o que é isso? Pastor, o que é comiseração? É você achar que você é coitado, é menor do que todos e que ninguém gosta de você. Repreende isso em nome de Jesus Cristo. Pastor, tem isso na igreja? Tem, lógico que tem. Se Deus está falando é porque tem. Examine-se, pois o homem é a si mesmo, diz a palavra. Nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem é a si mesmo. É o momento de você reflexionar-se a si mesmo. Fazer uma reflexão acerca de você mesmo. Olhar no espelho e permitir que o Espírito de Deus trate você e faça com que você impulsione você a confiar de que Ele vai suprir todas as coisas. Que Ele vai te honrar. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós Te louvamos e bendizemos e exaltamos e enaltecemos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Senhor, nós diante da Tua palavra, eu aqui diante da Tua palavra, Senhor, não poderia também colocar a minha vida diante do Teu altar, para que o Teu Espírito também me conduza, Senhor, a este mesmo altar que eu compartilho com os meus irmãos, Senhor, para também sacrificar os Isaques da nossa vida, o Isaque da minha vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo traga a revelação absoluta, Senhor, desta palavra, Senhor. Para que possamos, como igreja, como servos e servas do Senhor, como família, como casais, como filhos, sermos abençoados por Ti, por conta da obediência à Tua palavra. Esta manhã o Senhor me chama para o altar. Esta manhã o Senhor me chama ao sacrifício de coisas que são preciosas, Pai. Eu estou aqui, Senhor. E não é desejo do meu coração correr deste altar. Ainda que a minha carne trema e tema, Senhor, do que Tu vais pedir. Mas eu estou certo de que nada, Senhor, há de me separar do Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender este mistério, a entender a profundidade, a dimensão desta palavra desta manhã, para que possamos, como igreja, caminhar, marchar, rumo ao Teu propósito, que é salvar vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde. Dá um aplauso ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém.